Vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre o interesse do Palmeiras em Vitor Roque e fala também de Rian Francisco, a joia São Paulina está na mira de clubes do exterior. Preciso te contar também sobre as dívidas do Corinthians. Um grupo de conselheiros alvinegros garante que essa dívida cresceu 700 milhões de reais apenas na era Augusto Melo. Para completar, tem acordo do Flamengo com a última família vítima daquele incêndio no Ninho do Urubu. Trago novidades de Atlético Mineiro e Cruzeiro. Tem o Santos desistindo do Rony, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, quarta-feira que marca o aniversário de 40 anos de Cristiano Ronaldo. E o atacante português deu uma declaração extremamente polêmica, afirmando ser o melhor jogador de todos os tempos, aspas para ele, o melhor jogador da história sou eu e ponto final. Os números dizem por si só. Use o espaço para comentário, para afirmar, para dizer se você concorda ou não com o atacante português. Por falar em português, deixa eu contar que a minha Lusa só empatou com o Velo Clube em 2-2 na noite dessa terça-feira, na abertura da rodada do Campeonato Paulista. O jogo aconteceu em Rio Claro, os 2 gols da Portuguesa, marcados pelo atacante Renan Peixoto. Portuguesa que foi a 6 pontos, segue ameaçada pelo rebaixamento, embora perto dos times que passem para a próxima fase. Já o Red Bull Bragantino segue em crise, empate 1-1 contra a Inter de Limeira, em Limeira. O Red Bull está ainda mais ameaçado de rebaixamento do que a Portuguesa e ocupa a lanterna do grupo que tem Portuguesa, Red Bull Bragantino, Guarani e Santos. Hora de falar sobre o Cruzeiro pistola com a Federação Mineira de Futebol. Há uma rixa muito antiga entre o Cruzeiro e a Federação. A alegação dentro do Cruzeiro é de que a federação é composta por atleticanos. E o novo motivo de rivalidade tem a ver com o clássico entre Cruzeiro e Atlético marcado para o fim de semana. É que o Galo entrou em campo nessa terça-feira contra o Atlético, enquanto o Cruzeiro joga nessa quarta-feira com o América, ou seja, a Raposa vai ter um dia a menos de preparação para o grande clássico. Primeira partida oficial entre os times, mas a segunda na temporada. Cruzeiro e Atlético já se enfrentaram em amistoso nos Estados Unidos, que terminou em 0-0, com muita confusão e pancadaria. Só para completar o noticiário do Cruzeiro, é importante contar que a Raposa está no mercado atrás de um zagueiro. O foco é buscar o mais rápido possível o defensor que possa chegar para o lugar do João Marcelo, que vai ficar de 8 a 9 meses fora. O novo treinador do Cruzeiro, Leonardo Jardim, já participa da escolha. Leonardo Jardim que chega à Raposa para ganhar R$1.900.000 por mês, livres de impostos, valor que também inclui seus 3 auxiliares, segue ganhando os mesmos vencimentos do período em que esteve à frente do Al Ain dos Emirados Árabes Unidos. Bora falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo mudou radicalmente suas chances de classificação para a próxima fase do campeonato estadual. Atlético que começou mal a competição por utilizar atletas da base e chegou a ter, a 5 rodadas do fim, só 10,4% de chances de passar para a próxima fase. Uma catástrofe se o Atlético ficar fora da semifinal. Vale a lembrança de que somente os líderes de cada grupo passam de fase, além daquele que terminar em segundo, com a melhor campanha entre os segundos colocados. Está muito próximo de dado para dizer que o segundo colocado que garantirá a vaga na semifinal virá do grupo de Atlético e América, que tem boas campanhas. Ou seja, o Atlético precisa ser o primeiro do seu grupo para conseguir a classificação. Nessa terça-feira, com mais um gol de Hulk, o Atlético voltou a vencer, dessa vez o Atlético por 1-0, e conseguiu pular provisoriamente para a primeira colocação do seu grupo, aumentando para 55% as chances de classificação. Os dois times que mais ameaçam o Galo são o Betim, que tem 53% de chances, e o Tombense, que tem 46%. Betim e Tombense ainda entram em campo nessa rodada. Só para completar, contar que o América é aquele com mais chances de classificação, somando todos os times, 73% de chances para o Coelho. Atlético e Cruzeiro aparecem com 66% cada. Hora de te atualizar sobre reforços no Botafogo. Juan Cruz desembarca nas próximas horas no Rio de Janeiro, ainda nessa quarta-feira, para a realização de exames médicos e assinatura do contrato Operação Cara. 8 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos, transferência que será para o Ludogorets. Importante lembrar que o Juan Seco se destacou muito no futebol da Bulgária, mas teve atuações bem discretas, tanto pelo Santos quanto pelo Vasco da Gama, contratação olhada com bastante desconfiança. Botafogo que também sonha em contratar Luiz Guilherme, ex-meio atacante do Palmeiras, que pertence ao West Ham,
mas já dá para dizer que se quiser de fato levar essa história adiante, o Botafogo vai precisar abrir os cofres. Isso porque o West Ham gastou 23 milhões de euros fixos com o Luiz Guilherme no ano passado e só aceita negociá-lo por cifras parecidas. Recentemente, o Shakhtar Donetsk ofereceu 15 milhões de euros e a resposta foi não. Só para completar em relação ao Botafogo, o clube desistiu da contratação de Bitelo, atleta que pertence ao Dinamo Moscou. Os times até chegaram a um acordo em relação às cifras, 18 milhões de euros, mas a forma de pagamento nunca houve um consenso. E a saideira sobre o Botafogo, Hohlheiser, meio atacante argentino que pertence ao Benfica, é alvo do fogão. A proposta já está na mesa do time português, 10 milhões de dólares de opção de compra. O atleta viria por empréstimo gratuito e essa opção de compra se transformaria em obrigação se o Hohlheiser disputasse ao longo da temporada 70% dos jogos. Hora de falar sobre o Ceará, que conseguiu vencer uma disputa interessante e contratou o meia-atacante Rômulo, jogador do Palmeiras, que havia se destacado bastante no Campeonato Paulista do ano passado pelo Novo Horizontino. O Rômulo também era pretendido pelo Vitória e pelo Juventude, mas o Ceará bateu o martelo e o empréstimo está garantido, pelo menos foi o que me afirmou na manhã dessa quarta-feira o presidente do Ceará, o João Paulo Silva. Empréstimo gratuito até o fim da temporada, o Ceará assume 100% dos salários do jogador, não há opção nem obrigação de compra, não há valor estipulado. O Palmeiras entende que o Rômulo pode se valorizar e quem sabe até ser utilizado novamente no próximo ano. O Juventude e o Vitória também estavam na parada, mas o Ceará levou a melhor. Jogador que com a camisa alviverde disputou 16 jogos com apenas uma assistência. Havia sido comprado do Novo Horizontino por 1 milhão e 100 mil euros. O Ceará, depois do Rômulo, agora busca um camisa 9. Essa busca se dá no exterior. A alegação do Ceará é de que não há 9s bons e dentro do bolso do Ceará no futebol brasileiro. Quero te atualizar agora sobre o Santos, que desistiu da contratação de Rony. Negociação que já durava mais de 15 dias e, assim como ocorreu com o Fluminense, a grande treta se deu por conta da pedida do Rony. O atacante, que joga no Palmeiras e ganha 1 milhão e 50 mil reais por mês, quer 1 milhão e meio de reais para deixar o Verdão. É bem verdade que ele pede 1 milhão e meio para tentar chegar a algo na casa de 1 milhão e 300 mil, 1 milhão e 400 mil, mas assim como o Fluminense, o Santos entendeu a pedida completamente fora da realidade e descartou o acordo. A grande pergunta que fica é o que o Palmeiras fará com o Rony depois dos desacertos com o Fluminense, Santos e Al Rayyan. A negociação mais próxima foi com o clube do Catar. O Palmeiras, o Rony e o Al Rayyan haviam concordado com a operação, mas não houve tempo hábil para a inscrição do atleta, que precisaria viajar para Doha, passar por exames médicos e assinar o contrato. A negociação havia sido fechada menos de 48 horas antes do fechamento da janela. Só para completar em relação ao Santos, contar que Gabriel Bontempo, que foi titular e marcou gol na vitória contra o São Paulo por 3-1, teve seu contrato renovado. Jogador de 20 anos de idade que chegou a disputar a Copinha desse ano, vai ter vínculo agora até dezembro de 2027. A saideira em relação ao Peixe, data de dia de estreia de Neymar ou reestreia, né, com a camisa do Santos. Existe inclusive a possibilidade de o Neymar ser titular no confronto contra o Botafogo de Ribeirão Preto, marcado para as 21h35 dessa quarta-feira na Vila Belmiro. Preciso te falar agora sobre o São Paulo, mas especificamente sobre Rian Francisco, o atacante de 18 anos de idade, que arrebentou na Copa São Paulo Júnior de outro dia, fez o gol da vitória contra a Portuguesa no Clássico Paulista, tem sido alvo de sondagens. Quem garante é Fabiano, o mais antigo empresário do atleta e responsável por uma participação nos direitos econômicos do jogador. Fabiano disse o seguinte, abre aspas, tem tido muitas consultas. Tudo que chega a gente passa para o São Paulo. Mas o Rian já deixou bem claro que quer jogar no profissional do São Paulo. Sempre foi o grande desejo dele, fecha aspas. Rian, que tem só 18 anos de idade e na atual temporada soma 11 gols em 11 jogos, além de uma assistência. E olha que nessa conta há participações no time principal jogando pouquíssimos minutos. Contra a Lusa, por exemplo, ele esteve em campo por 8 minutos. Contra o Santos, recentemente, também jogou bem pouco, menos de 5 minutos. Números estratosféricos de alguém que tem enorme potencial. O Porto e o Ajax são os clubes que monitoram o Rian Francisco há mais tempo. Multa rescisória desse atleta é de 60 milhões de euros e o São Paulo tem 80% dos direitos econômicos. Antes de mudar de assunto, deixa eu só te trazer mais uma informação a respeito do tricolor. Lateral esquerdo, Patrick, deve ser emprestado pelo São Paulo.
a ideia do tricolor é que ele ganhe um pouco mais de experiência fora do Morumbi, especialmente porque com Wendel e Enzo Dias ele dificilmente vai conseguir jogar. Hora de falar sobre o Palmeiras, que planeja ter Vitor Roque como seu grande reforço para o Super Mundial de Clubes. É óbvio que o Verdão gostaria de ter um camisa 9 já nesse início de temporada, mas diante da escassez de bons nomes e com valores astronômicos, hoje a prioridade é contratar o atacante de só 19 anos de idade que pertence ao Barcelona e está emprestado ao Betis. O Verdão ainda tentou antecipar a chegada do jogador, mas o Betis descartou qualquer possibilidade de abrir mão do Vitor Roque antes do fim do empréstimo. Esse empréstimo se encerra em junho. Inclusive, para que o Vitor Roque tivesse condições de enfrentar ou participar do Super Mundial de Clubes pelo Palmeiras, haveria necessidade da rescisão do contrato de empréstimo com o Betis assim que o Campeonato Espanhol terminasse. Ele seria devolvido por Barcelona e comprado pelo Palmeiras. Há um jornal espanhol chamado Sport afirmando que o Palmeiras topa bancar até 28 milhões de euros, ou melhor, 27 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos. Me pareceu um valor baixo, levando em consideração que o Barcelona gastou apenas com o Atlético Paranaense 40 milhões de euros. Teve também mais um pagamento de impostos, além de uma série de bônus que não foram alcançados. Mas, levando em consideração que o Betis tem a possibilidade de comprar o Vitor Roque por 28 milhões de euros, isso consta no contrato de empréstimo, não dá para descartar que o Palmeiras tem a chance de fechar essa contratação. Se oficializada, 27 milhões de euros fariam de Vitor Roque o reforço mais caro da história do futebol brasileiro. Você, torcedor do Palmeiras, gosta do nome? O que pensa a respeito de Vitor Roque no Verdão? Só para complementar, vale contar que o atacante que não foi bem no Barcelona, foram 16 jogos em 6 meses e pouquíssimos gols com a camisa do Betis. Ele é o vice-artilheiro, são 7 gols em 29 jogos. Preciso te atualizar agora sobre o Flamengo, que fez acordo com a última família vítima daquele incêndio no Ninho do Urubu, que matou 10 crianças, 10 adolescentes que atuavam pelo Flamengo. O Flamengo da gestão Rodolfo Landim já havia chegado a acordo com 9 das famílias, faltava a família do goleiro Christian Esmério, que morreu com apenas 15 anos de idade, era titular do Flamengo e também da seleção brasileira sub-15. O BAP, novo presidente do Flamengo, assim que tomou posse, se sentou à mesa com os pais do atleta e resolveu a questão, inclusive em nota assinada pelos advogados da família do goleiro Esmério. Os familiares deixaram bem claro que houve uma mudança radical na postura da diretoria do Flamengo com a chegada do BAP. Segundo a nota, o Flamengo adotou uma postura mais empática e também consciente. Que bom que chegamos a um ponto final nessa triste história, num dos capítulos, acho que o capítulo mais triste de toda a história do Flamengo. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Um grupo importante de conselheiros do Timão assegura que a dívida do Corinthians na era Augusto Melo cresceu 700 milhões de reais. Valor que equivale basicamente ao que o clube ainda deve para a quitação da Neoquímica Arena. Só para trazer números. Quando o Augusto assume, a dívida corintiana era de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Ela chegou a bater 2 bilhões e 100 milhões de reais quando o Rosalá Santoro anunciou sua saída. Hoje, segundo o próprio clube, a dívida é de 2 bilhões e 400 milhões de reais. E esse número consta num pedido feito pelo Corinthians à Justiça para que suas dívidas sejam pagas em 10 anos por meio de um regime centralizado de execuções. Então, esses 2 bilhões e 400 são incontestáveis, o próprio Corinthians admite tamanha dívida. Só para completar, Augusto Melo que acertou em várias coisas, como por exemplo, nos contratos de televisão, de publicidade, contratos bem grandes. O Augusto também tem coisas bastante ruins, como presidente do clube, foi ele o responsável pelo pagamento de uma multa de 20 milhões de reais à PixBet, pela quebra do contrato com acordo com a VaideBet. Depois foi o Augusto quem liderou o movimento de perda do contrato da VaideBet, que pagaria 360 milhões de reais, tudo por conta de uma série de suspeitas que viraram um caso de polícia. O Corinthians de Augusto Melo também já foi condenado pela FIFA ao pagamento de 40 milhões de reais a Rojas. Matias Rojas, que havia sido contratado pela gestão anterior do Duílio, o Corinthians devia ao Rojas. Presidente novo, recém-possado, Augusto Melo chamou o Rojas para dizer que com ele não haveria atraso de pagamentos. Houve o atraso e até por isso o Rojas foi à FIFA e conseguiu essa condenação de 40 milhões de reais. Tem ainda 55 milhões de reais em processos na justiça, na FIFA no caso, pelas compras de Rodrigo Garro e Félix Torres,
Isso sem falar nos mais de 110 milhões de reais com contratações de 18 atletas na temporada passada. De 0 a 10, que nota você dá para a gestão Augusto Melo? Use o espaço para comentário para deixar registrada a sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde. Tchau!